A paz do Senhor para todos aqueles que escutam o nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe muitíssimamente nessa manhã. Nós queremos hoje trazer a reflexão bíblica dentro do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nos conta a história do Zaqueu, que era rico e era chefe dos publicanos. Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao versículo de número 10. Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Zaqueu recebe Jesus em sua casa. A passagem de Jesus pela cidade de Jericó, no capítulo 19 do Evangelho do Dr. Lucas, ele descreve a narrativa da passagem do Senhor Jesus pela cidade de Jericó, cidade histórica do Antigo Testamento, que está citada nas grandes conquistas militares de Josué, sucessor de Moisés. Conhecida como a cidade fortaleza, por possuir uma poderosa muralha em volta de toda a cidade. Após a vitória de Josué, o próprio Josué lança uma maldição sobre a vida do homem que quisesse reedificar a Jericó. Esta era a maldição: o homem que edificasse a cidade novamente perderia o seu filho primogênito, e não só o primogênito, mas todos os seus filhos, até chegar ao último, que seria atingido com uma praga mortal. 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 34. A maldição veio sobre a família de Hiel. Jericó foi reconstruída no reinado do rei Acabe. 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 33. Jericó também era conhecida como a cidade das palmeiras, dizem os historiadores. Anos haviam se passado, e os dias de Jesus na Galileia haviam chegado. Jericó era outra, e Jesus fez uma visita àquela cidade. Lucas capítulo 19, do 1 ao versículo 10, como eu disse anteriormente. Mas era só uma passagem, e quem quisesse ter a atenção do mestre deveria se apressar para recebê-lo. Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 4. O texto mostra o Zaqueu. Zaqueu era um judeu que morava em Jericó, verso de número 2, era chefe dos publicanos, que eram coletores de impostos para os romanos na época. 3. Eram odiados de seus próprios irmãos judeus e considerados traidores de sua pátria. Eram mal vistos, eram condenados pelos olhares dos seus irmãos judeus. Talvez seja por isso o motivo do Zaqueu morar na cidade em Jericó. Esse é um pequeno detalhe que eu coloquei. Ele tinha uma estrutura pequena. A palavra estrutura na Bíblia pode significar pequenez ou também falta de maturidade. Isso é muito interessante. Diz o texto que Zaqueu procurou ver Jesus. A inclinação, a vontade e o desejo veio ao coração do Zaqueu. Lucas capítulo de número 19, versículo 3 e 4. Jesus se aproximou de Zaqueu. No capítulo 19, no versículo 5, nós vemos isso. E a aproximação de Jesus a Zaqueu foi algo surpreendente, pois Jesus para a multidão e chama Zaqueu pelo seu próprio nome. Zaqueu desce depressa.
Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Antes Jesus olhou para cima e viu ele no galho da figueira. Uma coisa é Jesus olhar para a gente e achar e falar conosco. Quantas vezes nós, seres humanos, olhamos e não vemos, até que procuramos, mas às vezes não achamos. Deus é diferente, não precisa nem procurar, ele já sabe onde está. Lucas capítulo de número 19, versículo 5. A recepção de Zaqueu com Jesus. Lucas capítulo 19, versículo de número 6. Ao encontrar-se com Zaqueu, Jesus mandou que ele se apressasse, porque ele provavelmente tinha pouco tempo ali em Jericó. Mas, para Zaqueu, ele abriria uma exceção, daria uma atenção especial. A gente vê, percebe que não é para todo mundo em Jericó que Jesus dá uma atenção especial. Mas, para Zaqueu, ele abriu uma exceção, mas ele deveria se apressar, ser rápido. Apressando-se, diz o texto, veja a análise comigo, apressando-se, desceu e o recebeu. Fico imaginando alguém rico recebendo um anfitrião. Em sua casa, ele tem servos prontos para atendê-lo com urgência. Imagino mais ou menos assim, chama os seus servos e diz: parem ou preparem um maravilhoso banquete rapidamente. Coloquem tudo de bom, de melhor, comidas, bebidas, frutas, apressem-se, sejam rápidos, ele já está na porta. E se um dos servos ousou perguntar o seu nome, ou ao seu senhor, o Zaqueu, quem era o visitante que viria o visitá-lo naquele dia, Zaqueu gritou em alta voz, podemos dizer assim, usando nossa simples imaginação, com os olhos brilhando: é meu rei, filho de Davi, o prometido, o nosso Messias tão aguardado, ele está às portas. Ele parou e me viu, chamou o meu nome, e eu estou aqui alegre, e disse ele que vem me visitar hoje. Apressem-se, façam um melhor banquete, nós não queremos decepcioná-lo. Então, a Bíblia diz que Jesus foi até a casa do Zaqueu, em resumo, entrou, comeu com ele e fez-lhe aquela visita, e naquela